Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Veja, meus irmãos, a palavra evangelho, os irmãos bem sabem que significa boas novas, ou uma boa notícia. Essa expressão, ela já era usada desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, porém ela era usada numa conotação de saídas à guerra. Um jovem ou um homem que saía à guerra e os seus familiares aguardavam boas notícias a seu respeito. O profeta Isaías, por exemplo, ele usa essa expressão evangelho no seu livro. No capítulo 52, verso de número 7, ele diz que quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam o evangelho, que anunciam boas novas. Então, irmãos, essa expressão no Antigo Testamento era em relação às saídas dos homens à guerra. Mas este evangelho, a qual Paulo o trata como o poder de Deus, e isso porque os romanos supervalorizavam o poder, o domínio e a força, é o evangelho, ou seja, é a boa notícia do que Deus fez pela humanidade, pelos homens. Este evangelho do Novo Testamento é a boa notícia de Deus aos homens. E a boa notícia de Deus aos homens é que Deus, através do seu grande amor com que nos amou, e através da sua graça, ele enviou o seu unigênito filho, nascido de mulher, com a nossa mesma condição, debaixo da lei, para morrer no nosso lugar, para que assim, irmãos, nós não pereçamos eternamente. Esta é a boa notícia de Deus para a humanidade. Este é o evangelho de Cristo. Veja, irmãos, e este evangelho, esta boa notícia concernente agora da boa mensagem de Deus aos homens, esta boa notícia era uma grande vergonha no primeiro século. E ele era uma grande vergonha porque toda a crença, as promessas e a esperança do cristianismo se dava através de um judeu, carpinteiro, e que fora pregado no madeiro. Veja, irmãos, um galileu pobre, que foi traído e negado pelos seus próprios seguidores, e que era considerado um endemoniado pela liderança religiosa de Israel, por fazer afirmações como ser ele o Filho de Deus, era a esperança para um bando de pobres e miseráveis homens. Porém, irmãos, ainda mais, esse evangelho de Cristo era uma vergonha ainda maior, porque a sua mensagem se firmava na sua ressurreição. E isso era um motivo de piada para todo mundo gentil. Isso nós vemos lá em Atos capítulo 17, verso 32, quando Paulo está pregando para os gregos, e quando ele fala a respeito da ressurreição, alguns escarnecem e outros interrompem Paulo e falam: concernente a isso, concernente à ressurreição, nós te ouviremos em outro momento. Mas além de ser um motivo de piada para os gentios, era um motivo de piada também para alguns dos judeus. Se nós nos lembrarmos e olharmos para Marcos capítulo 12, verso 18, nós veremos que os saduceus, eles não criam na ressurreição. Então, para uma boa parte dos judeus também isso era um motivo de piada. Então, irmãos, qualquer cristão que defendesse essa ideia, ou seja, que um judeu pobre, que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, era motivo de piada, risos e zombarias. Porém, irmãos, e inclusive, esse termo cristão, ele foi colocado nos seguidores de Cristo no primeiro século, justamente de uma forma pejorativa, com o fim de escarnecer e desdenhar dos cristãos. Então, irmãos, o fato é que o evangelho de Cristo no primeiro século, ele era uma grande vergonha. Porém, irmãos, este evangelho
que era escândalo para alguns e uma grande vergonha para outros, Paulo o trata como o poder de Deus, que salva, alcança e revela. Neste texto, nós trataremos justamente sobre o Evangelho de Cristo, a boa notícia de Deus em Cristo para a humanidade caída, a boa notícia de Deus para quem não merece, a boa notícia da graça divina. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós veremos o seu propósito. Em primeiro lugar, nós veremos que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Acompanhe comigo o verso 16 na parte A. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo descendente de Adão, ou seja, toda a raça humana, ela vem a essa terra condenada, e isso porque, de acordo com Salmo 51, verso 5, todos nós nascemos em iniquidade e somos concebidos em pecado. De acordo com Salmo 58, verso 3, todos nós nos desviamos do Senhor desde a nossa concepção. De acordo com Efésios capítulo 2, verso 1, todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E de acordo com Efésios capítulo 2, verso 3, todos nós somos, por natureza, filhos da ira de Deus. Então, irmãos, toda a humanidade ela estava perdida. Toda a humanidade estava condenada à perdição eterna, independente de quem seja, judeus e gentios, ricos e pobres, cultos e letrados, todos condenados por conta de sua natureza adâmica, por causa do pecado original em que lá nós estávamos de forma representativa, então por causa da nossa natureza adâmica e também por causa dos nossos pecados. Todavia, irmãos, o Evangelho, ou seja, a boa notícia de Deus, é que Deus, em seu grande amor pela humanidade perdida, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, participante da nossa mesma condição humana, para morrer na cruz do Calvário como nosso representante. Ele suportou a ira de Deus no nosso lugar e o castigo que estava destinado para cada um de nós que cremos neste Evangelho, nos salvando assim do merecido castigo que os nossos pecados exigiam. Veja, irmãos, o Evangelho, ele nos mostra o caminho da salvação. Ele é um instrumento pelo qual Deus salva pecadores, e essa salvação não consiste apenas na salvação da condenação ao inferno ou da ira vindoura de Deus. Deus nos salva através do Evangelho em todos os sentidos. Ele nos salva da culpa e da consequência do pecado, nos colocando assim em paz com Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no capítulo 5, verso 1, ele diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós chamamos de justificação. Mas, meus irmãos, Deus nos salva também através do Evangelho, do poder e do domínio do pecado. Romanos capítulo 6, verso 14, Paulo diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós. E isso nós chamamos de santificação, nos ensinando a largar os maus hábitos, a nos assemelhar mais e mais com Cristo Jesus e a vencer o pecado. E ainda, irmãos, Deus nos salvará por meio do Evangelho da presença do pecado, porque nós seremos semelhantes a Cristo. 1 João capítulo 3, verso 2, João diz que nós seremos semelhantes a Ele. E isso nós chamamos de glorificação. Então, em certo sentido, Deus, através do Evangelho que nos mostra o caminho da salvação, Deus já nos salvou, está nos salvando e ainda nos salvará. O Evangelho de Cristo, irmãos, é o instrumento pelo qual Deus salva o homem em todos os sentidos e reintegra-lo àquela glória da qual ele foi destituída por causa do pecado. Todos pecaram e carecem e foram destituídos da glória de Deus. O Evangelho é um instrumento pelo qual o homem é arrancado do reino das trevas e transportado para o reino de luz. O Evangelho é o instrumento pelo qual Deus retira o homem das entranhas da morte e o conduz à vida eterna. E é neste sentido que este Evangelho é o poder de Deus. O homem, ele tem por si só a capacidade de criar novos hábitos,
de passar por uma reforma moral e de até se tornar uma boa pessoa. Mas para sair da morte espiritual e das trevas, apenas o Evangelho de Cristo tem poder para isso. Esse poder a qual Paulo trata aqui, ele emana das Sagradas Escrituras. Todavia, o resultado não depende nem do pregador e nem dos ouvintes. Não dependem de quem quer nem de quem corre, mas unicamente de Deus, que opera tanto o querer quanto o realizar. Veja, irmãos, é Deus que abre o coração do pecador, é Deus quem concede arrependimento e fé salvadora, é Deus quem regenera e justifica, é Deus quem sela com o Espírito Santo, santifica e glorifica. A salvação é uma obra exclusiva de Deus e ela é concedida por intermédio da fé nesta boa notícia de Deus à humanidade. O nosso dever, irmãos, é ouvir e pregar o Evangelho. O restante é condono da salvação. O propósito do Evangelho de Cristo é salvar pecadores por intermédio dessa boa notícia de Deus em Cristo Jesus para a humanidade caída. É importante, irmãos, ainda ressaltar que nós vemos através desse texto que há uma limitação nessa salvação e essa limitação ela é imposta pelo próprio Evangelho. Aprove a Deus que os homens experimentassem essa salvação por intermédio da fé. A salvação, ela vem por meio da fé neste anúncio desse ato salvador de Deus em Cristo Jesus. A fé, então, seria ou é a única condição para a salvação. Todavia, essa fé que conduz o homem à salvação, ela não vem à parte do Evangelho. Muito pelo contrário, ela vem pelo próprio Evangelho. Paulo, no capítulo 10, verso 17 de Romanos, ele diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo anúncio dessas boas novas do que Deus fez em Cristo Jesus pela humanidade caída. E isso através de seu amado Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós vemos que este é o propósito do Evangelho de Cristo: salvar pecadores do merecido castigo que nós merecemos. Mas, em segundo lugar, irmãos, nós veremos o seu alcance. Nós veremos que o Evangelho de Cristo possui um alcance universal. Acompanhe comigo o restante do versículo 16. Paulo diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa salvação, a qual é anunciada por Paulo, ela é destinada a todo aquele que crê, quer seja judeu, quer seja grego. Paulo, ao usar esse termo grego, ele usa para denotar o mundo gentílico como um todo, ou seja, todo aquele que não é um judeu, é um gentil. Então, irmãos, Paulo usa para denotar todo o mundo gentílico, e isso em contraste com o mundo judeu daquela época. A intenção de Paulo, ao usar esse termo grego, do judeu e do grego, é incluir nela toda a raça humana. Paulo usa esse termo grego ao invés do gentil, que é o mais comum nas Escrituras, porque os gregos eles foram os primeiros a serem admitidos na participação do Evangelho, e isso após o judeu, claro. E Paulo, ele inclui o gentil com esse termo grego, sempre mostrando a primazia do judeu. Ele diz, primeiro do judeu e também do grego. A salvação, irmãos, ela é universal. Ela é oferecida a todos os homens, sem levar em conta a sua raça, nacionalidade, idade, sexo, cor ou condição social. E isso, nesta época, neste contexto, era de suma importância. Porque os hebreus, por eles terem recebido as revelações de Deus no Antigo Testamento, eles acreditavam que eram os únicos que seriam salvos ou que mereciam a salvação. Mas no próprio ministério de Jesus, nós vimos Jesus receber e anunciar este evangelho a homens e mulheres de todas as nacionalidades. Nós vemos Jesus anunciando a mulher samaritana, por exemplo, a homens italianos, centuriões,
a samaritanos e tantos outros. Além disso, em Marcos, capítulo 16, verso 15, o próprio Jesus diz que esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, ele deve ser anunciado a toda criatura, independentemente de qual seja a sua nacionalidade. Vimos Jesus enviar os seus discípulos até os confins da terra, Atos capítulo 1, versículo 8, e nós vimos, irmãos, os discípulos, indo até os confins da terra, indo até onde fosse possível, para anunciar este evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Então, irmãos, o evangelho de Cristo, ele possui um alcance universal. Um último ponto a destacar sobre essa universalidade da salvação é que ela é oferecida a todos, e isso nós vemos do verso 8 ao verso 15. Paulo, ele tinha a intenção de ir até os romanos e, posteriormente, com a ajuda dos romanos, ir até a Espanha para anunciar este evangelho de Cristo Jesus. A salvação, irmãos, então, ela não está limitada aos judeus, assim como eles achavam. Ela é oferecida a todos os homens, sem distinção e sem acepção. Então, em segundo lugar, nós vemos que o evangelho de Cristo, ele possui um alcance universal. Ele é oferecido a todos, independentemente de qual seja a sua nacionalidade. E a todos aqueles a quem crê, a quem vem a Cristo por intermédio da fé neste evangelho, Deus não apenas o recebe, mas também o transforma em seu filho. Mas veja, irmãos, em terceiro e último lugar, nós veremos que o evangelho de Cristo traz consigo uma revelação. Veremos que o evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. Confira comigo o versículo 17. Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Veja, irmãos, a grande incógnita do cristianismo é como que Deus pode ser justo e inocentar pecadores. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver em Êxodo, capítulo 34, verso de número 7, que Deus, ele não inocenta o culpado. Se nós olharmos para Salmos 145, verso 17, nós veremos que Deus é justo em todos os seus caminhos. Então é impossível que Deus inocente um transgressor, um culpado. Então, mediante a isso, como que Deus pode continuar sendo justo e inocentar grandes transgressores da sua lei, como eu e você? Veja, irmãos, imagina comigo um homem. Este homem chega até a sua casa e toda a sua família foi morta por um homem. Então, este homem, ele pega o assassino da sua família, o prende e o leva até um juiz. O juiz, por sua vez, por mais que tenha sido apresentado a causa e as evidências do crime, ele simplesmente vira para aquele assassino e diz que ele é um juiz longânimo, benigno, e que faz misericórdia até 1000 gerações. Então, simplesmente libera o assassino deste homem. O que esse juiz seria? Esse juiz seria um juiz injusto, porque ele não deu a justa sentença ao criminoso. Então, irmãos, nesta mesma perspectiva, como que pode Deus nos salvar se nós somos grandes transgressores da sua lei e continuar sendo justo? Versículo 17, a resposta ela se encontra no Evangelho de Cristo. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ela revela no sentido de que Deus ele continua sendo justo ao salvar transgressores da sua lei, pecadores, porque todo o castigo que estava destinado àqueles que creram e que ainda irão crer, ela foi derramada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53. Isaías 53, verso 5. Nessa passagem de Isaías, Isaías parece estar aos pés da cruz, em uma visão, contemplando a morte vicária, substitutiva de Cristo, do Messias, no Calvário. Então, no versículo 5, na parte A, o profeta Isaías diz que ele, Cristo Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. No versículo 6, na parte B, o profeta Isaías diz que
o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. No versículo 8, parte B, o profeta Isaías diz que por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E no verso 10, na parte A, Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Veja, irmãos, a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque é nele que nós vemos que Deus, ele não permite que um único pecado passe impune. Porém, irmãos, ao invés dele punir os transgressores, ou seja, eu e você, ele pune o seu próprio filho. Jesus Cristo, ele veio ao mundo como nosso substituto, fiador e representante. Ele se tornou pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Na cruz, ele sofreu a ira de Deus para que nós não a sofrêssemos. Timothy Keller diz que Jesus na cruz sofreu o inferno para que nós pudéssemos desfrutar da vida eterna. Então, irmãos, na cruz, Deus imputou os nossos pecados em Cristo Jesus e os nossos pecados foram imputados em Cristo Jesus e a sua justiça foi imputada a nós, pecadores. Então, irmãos, dessa forma, Deus, ele continua sendo justo ao inocentar transgressores, pecadores, porque todo o castigo que estava destinado aos que creram e aos que crerão foi derramado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, dessa forma, Deus continua sendo justo ao justificar e salvar pecadores. É por isso que em Isaías capítulo 53, verso 5, na parte B, o profeta diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Paulo, então, irmãos, conclui citando Abacuque capítulo 2, verso 4, e nos mostrando como que o crente, ele recebe, ele se torna participante dessa salvação, como que ele é alcançado, como que é revelada a justiça de Deus e como que é imputado nele a justiça de Cristo. De que forma? Pela fé. Acompanhe comigo o restante do versículo 17. Paulo diz, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Veja, irmãos, nós recebemos tudo isso mediante a fé, mas nós não somos salvos pela fé, mas sim por Deus, em Cristo Jesus, mediante a fé. Então, irmãos, em terceiro e último lugar, nós vimos que o Evangelho de Cristo, ele revela a justiça de Deus. Nenhum pecado, por menor, entre aspas, que seja, nenhum pecado passará impune. Todos eles recebem a justa punição. Então, irmãos, fazendo um breve resumo do que nós vimos nesse texto, nós vimos que o Evangelho de Cristo é a boa notícia de Deus para a humanidade caída, e essa boa notícia é o poder dele que nos salva, o seu alcance é universal, e é revelado nele a justiça de Deus. Nós não podemos nunca esquecer, nunca deixar passar que tudo isso se dá mediante a fé. Através da fé nós somos salvos, através da fé a graça nos alcança, através da fé nós vemos que Deus é justo, ele castigou o seu próprio filho, mas não permitiu que os pecados passassem impunes, e mediante a fé, a justiça de Cristo é imputada a nós pecadores. Então, o Evangelho de Cristo, ele possui um propósito, salvação, ele possui também um alcance, que é universal, e ele possui também uma revelação, que é a revelação da justiça de Deus. Então, mediante a isso, eu gostaria de tirar algumas rápidas aplicações para nós e eu encerro a mensagem. A primeira aplicação, irmãos, que eu gostaria de tirar desse texto é: não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Veja, irmãos, quantas pessoas hoje não manifestam a sua crença em Cristo. Muitos vivem hoje como verdadeiros agentes secretos da religião. Ninguém sabe que ele é um crente no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, na sua família, nos demais locais onde ele frequenta. Muitos hoje estão dentro de nossas igrejas e mesmo assim sentem-se vergonha de se dizer cristão. Porém, irmãos, só se envergonha do Evangelho de Cristo aqueles que não o conhecem. O Evangelho de Cristo, irmãos, por mais que pareça uma história de fracasso de um líder religioso, por mais que pareça,
ele é, na verdade, o cumprimento de um propósito que se iniciou na eternidade, passou pela cruz e se findou na ascensão de Cristo aos céus. Além disso, além dele ser um propósito eterno que foi cumprido, ele é o poder de Deus que salva o homem daquilo que ninguém pode salvar o seu próximo e nem nada. Ele é o poder de Deus que salva o homem da culpa e da consequência, do poder e do domínio. E futuramente, na segunda vinda de Cristo, nos salvará da presença do pecado. Então, irmãos, não há nada do que nós nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. Então, se há alguém entre nós que ainda se envergonha do Evangelho de Cristo, busque conhecê-lo e compreendê-lo. E assim você não se envergonhará dele. A segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto é que nós precisamos pregar este Evangelho. Veja, irmãos, há locais em que a igreja nunca vai chegar, como no seu trabalho, na sua faculdade, às vezes na sua família, na sua rua e tantos locais. Então, nestes locais, você é o instrumento a qual Deus usará para que este Evangelho, que salva o homem em todos os sentidos, chegue até alguns que nunca chegará. Então, meu irmão, estude, pratique e pregue o Evangelho aonde for possível. A terceira aplicação que eu gostaria de tirar desse texto para nós é que o Evangelho de Cristo, ele tem um propósito. E esse propósito, como nós vimos na exposição, não é a tua prosperidade, nem a tua bonança física, material ou econômica, e nem mesmo a tua vitória nas coisas dessa terra. Nos nossos dias, há a chamada teologia da prosperidade. Eu sei que esse não é um problema na presbiteriana, mas é sempre bom ressaltar. Há nos nossos dias a teologia da prosperidade que afirma que o que Deus quer para você, o que Deus tem para você é uma vida próspera, uma vida rica, uma vida boa e saudável nessa terra. Alguns chegam a pegar aquele texto que Jesus veio para dar vida e vida abundante, distorcendo aquele texto e tantos outros. Mas recentemente surgiu também a teologia coach, uma teologia que propaga a vitória do homem nesta vida, nesta terra. Além disso, ela exalta e coloca o homem no centro de todas as coisas. Uma mensagem humanista que não é bíblica. No tanto é que um certo pregador, algum tempo atrás, disse que você é o centro de Jesus. Mas veja, irmãos, o propósito do Evangelho nada tem a ver com isso. O Evangelho de Cristo é um instrumento de Deus para a tua justificação, santificação e futuramente, no retorno de Cristo Jesus, glorificação. O Evangelho, irmãos, é para você desfrutar do céu e não da terra. O Evangelho é para você entrar no reino de Deus e não ganhar o reino dos homens. O Evangelho é para você viver eternamente com Deus nos céus e não ter uma vida boa e passageira nesta terra. É importante ressaltar que nós sabemos que Deus abençoa, que Deus prospera, que Deus nos dá vitória nas coisas dessa terra. Porém, esse não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho, irmãos, é salvar vis pecadores, como eu e você, daquilo que nós merecemos. Uma última lição, irmãos, que eu gostaria de tirar desse texto, é que nós vemos nesse texto que o teu Deus, o Deus das Escrituras, ele é um Deus justo. Veja, irmãos, os pecados do povo de Deus, eles não ficarão impunes. Eles não serão esquecidos. Todos eles são castigados em Cristo Jesus. Nenhum pecado ficará impune, porque Deus é justo. Então, os teus pecados, ou eles foram castigados em Cristo, na cruz do Calvário, ou então eles serão castigados em você, por toda eternidade. Veja, irmãos, Cristo, ele voluntariamente se entregou para que nós não perecêssemos eternamente. E tudo o que você necessita é crer. Crer que Jesus, ele é o eterno Filho de Deus. Crer que ele é o Messias que havia de vir. Crer que a sua morte vicária, substitutiva, é eficaz e suficiente para a tua salvação. O sofrimento de Cristo, irmãos, é um benefício. É um benefício que apenas aqueles que creem neste Evangelho usufruirão. Os demais terão que pagar pelos seus próprios pecados. E esse pagamento será horrendo e eterno. Então, irmãos, eu gostaria de concluir
lhe mostrando que este evangelho, o evangelho de Cristo, ele é para pecadores, como eu e você. Você que cometeu pecados hediondos, pecados que ninguém achava que você fosse cometer. Você que viveu uma vida em pecado. Você que fez da libertinagem um estilo de vida. Ou então você que simplesmente esteve longe de Deus, fazendo seus afazeres, vivendo a sua vida, o que é pecado do mesmo jeito. Esta boa notícia aqui anunciada é para você. Este evangelho é para a tua salvação. E tudo o que você necessita é crer. Crer nessa mensagem. Crer que Jesus Cristo, ou seja, aquele judeu, carpinteiro, pobre, que foi pendurado no madeiro, detalhe, a pedido do seu próprio povo, sendo traído por um de seus seguidores, negado por outro e abandonado por todos, é o Messias que havia de vir e dar a sua vida em favor do seu povo. Assim como diz Mateus capítulo 1, verso 21, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E ele salvaria dando a sua própria vida em favor da nossa. Então, meu irmão, creia neste evangelho, creia nesta boa notícia de Deus em Cristo Jesus, ainda que ela seja uma vergonha para alguns, um escândalo para outros, saiba que para nós ela é o poder de Deus que irá nos salvar da culpa e da consequência, do poder e do domínio, e futuramente da presença do pecado. Então, meu irmão, creia na boa notícia de Deus em Cristo Jesus. Creia no Evangelho de Cristo. Creia na pessoa bendita de Cristo Jesus. Amém?